Após as decepções que foram as duas últimas temporadas de Black Mirror, parecia que a espera maior pela última valeria a pena. Mas será que essa expectativa foi justificada? Quando se tornou um dos principais símbolos da Netflix na última década, Black Mirror ainda surfava na onda de novidade quanto a esse gênero distópico. Era fácil e prazeroso inserir sinais trágicos e plot twists relacionados à tecnologia. Havia uma abundância de escândalos políticos, digitais e éticos ocorrendo em todo o mundo, o que fazia com que uma série como Black Mirror nunca ficasse sem material. Entretanto, com o passar dos anos, a série foi se distanciando cada vez mais de suas pretensões originais. A variável tecnológica aumentava e diminuía livremente nas primeiras temporadas, sem representar um problema. Mas a partir da quarta temporada, passou a ser um problema em certos episódios, assim como os próprios enredos, que se desconectaram da essência original do princípio. A sexta temporada prometia consertar isso, mas afinal, será que ela conseguiu? Caso queira descobrir e de maneira elegante, continue ligado aqui no vídeo. Considere curti-lo e se inscrever no canal. E caso tenha alguma opinião ou impressão a acrescentar, deixe nos comentários, sempre de maneira elegante. John is awful, ou John é péssima, começa com a sexta temporada deixando um gosto misto, agridoce na boca do espectador. Não se trata de um espetáculo, mas está longe de ser um fracasso completo. O episódio contém muitos pontos altos, concentrados de forma desigual nos primeiros 10 minutos de duração. A princípio, somos apresentados a uma personagem não muito carismática, capaz de levar a certa revolta para aqueles que são mais envolvidos com as obras. Joan tem uma vida relativamente confortável em um subúrbio futurístico, um bom emprego de gerência em uma grande empresa de tecnologia, embora esse ainda esteja longe de a satisfazer por completo. Um relacionamento aparentemente estável e feliz, e com acompanhamento psicológico para todos os menores de seus problemas. Em suma, Joan parecia ter uma vida perfeita, mas ainda assim, ela está insatisfeita. O ponto alto do episódio são os primeiros 10 minutos, porque conseguem construir uma personalidade conflitante na protagonista e apresentá-la para a audiência de forma que não só nos tornamos automaticamente cativos por Joan, mas ao mesmo tempo nos faz reconhecer que esse estranhamento é injustiçado. Podemos nos revoltar com certas ações da personagem, como sua insatisfação com seu trabalho, o fato de ter ido encontrar o seu ex-namorado e a forma como lidou com a demissão. Mas também é necessário lembrar que são todas circunstâncias normais, conflitos e falhas inerentemente humanas às quais todos estamos sujeitos e que não partem do consciente de Joan. Em inúmeros momentos, a personagem até mesmo resiste a agir dessa forma, percebe sua postura negativa e faz o possível para melhorar, mas seus entornos sempre a obrigam a agir com dureza, ou em último caso, essas ações ocorrem por conta da aleatoriedade da vida. O grande plot twist se apresenta quando, no final de um dia comum de trabalho, toda a vida de Joan começa a ser televisionada via streamings através de uma paródia da própria Netflix, expondo todas as suas ações para seus familiares, amigos e colegas. Vale ressaltar que todas as ações ressaltadas ali são levemente dramatizadas, dando ênfase nos aspectos negativos do comportamento de Joan, elemento esse que viria a ser importante lá na frente. E logo no primeiro episódio, já temos como sequência o término do noivado da personagem, já que tem seus verdadeiros sentimentos expostos, e também sua demissão, que acaba por quebrar um contrato de confidencialidade ao ter certas falas expostas publicamente. A partir desse ponto, ela tenta brigar juridicamente, mas percebe estar sem opções. Recorre à atriz que havia cedido sua imagem para a geração dos episódios via inteligência artificial e uma série de circunstâncias as levam até a sede do Streamberry, a empresa paródia, e para a destruição do computador quântico que gerava a série em tempo real. E é aqui que as coisas começam a se tornar problemáticas, porque assim como o resumo da obra subitamente se torna apressado, o mesmo pode ser dito sobre o próprio episódio. Antes de continuar, é válido ressaltar que Joan is awful não vive totalmente ao seu potencial, mas ainda assim está longe de ser um retumbante fracasso. Quando a vida de Joan começa a ser televisionada, fica a impressão de que o episódio caminharia para uma trama que questionaria quais seriam os limites da moral da personagem e de seu comportamento, como é ressaltado no terceiro ato. Joan é uma mulher comum, medíocre e mediana, mas não havia nada especial sobre a vida, e por isso era tão fácil para tantas pessoas se revoltarem com ela. Afinal, suas ações poderiam estar afetando qualquer uma delas. Nesse ponto, Joan tinha um dilema. Agiria como ela mesma, como as pessoas gostariam de ver, ou o que elas esperariam dela? Entretanto, essa impressão logo cai por terra, porque a trama não estava interessada em desafiar a noção que Joan tinha sobre si mesma, mas simplesmente criar um espetáculo com uma visão levemente dramatizada de si.
O único propósito era o entretenimento, e Joan tarda a fazer isso. A personagem não percebe que poderia ter voltado o show para seu próprio benefício, mas apenas se desespera pelo ocorrido, o que novamente é justificado porque se trata de uma ação humana, mas ainda assim um potencial desperdiçado, criando assim um olhar deliberadamente negativo sobre si mesma, que não dá chances para que a personagem se retrate ou se justifique, mas apenas se afunde ainda mais em um calabouço de dramatização negativa. É nesse ponto que a narrativa inverte o que vinha fazendo até então. Se antes havia interesse em mostrar Joan como uma personagem não cativante e até mesmo ligeiramente maligna e banal, a partir do ponto em que sua vida é exposta, passa a ser natural sentir compaixão pela personagem, que se torna vítima de circunstâncias até então inimagináveis. É evidente que Joan ainda comete erros, mas mesmo com certa frequência, como quando novamente visita seu ex-namorado, é mais natural esperar tais reações diante de uma situação tão tensa, o que apenas ajuda a aprofundar a relação que se desenvolve entre a audiência e a personagem. O grande potencial da obra se encontra justamente aqui, o desenvolvimento da relação e da percepção que Joan tinha sobre si mesma quando comparado ao que a sociedade esperava e via de si. Se tivesse seguido estritamente por esse caminho, o primeiro episódio da 6ª temporada de Black Mirror poderia ter nos dado uma aula sobre ética digital, do trabalho e também uma palestra inteira sobre autoconhecimento e autoestima. Contudo, a obra não pensa grande. Pelo contrário, ela parte para uma série de soluções simplistas que visam reintroduzir o elemento tecnológico distópico característico da série, mesmo que aqui ele não fosse necessário. Joan é uma garota estável, e os mecanismos que a obra usa para desenvolver o seu enredo a partir disso são desnecessariamente simplistas e previsíveis, descartando tudo que havia sido feito de bom até ali. Todo o desenvolvimento da personagem é descartado no momento em que essa conhece Salma Hayek, sua contraparte televisiva, o que apenas se intensifica conforme a trama avança e ambas rumam para a sede da Stringberry. Essa opção de simplificar o enredo não poderia ter sido mais errada, porque cria uma série de furos de roteiro não caracterizados de uma obra do porte de Black Mirror, como o fato da vida de Joan ser monitorada via aparelho celular e ela não descartar. O fato de estar sendo monitorada quando entra na série da Stringberry e, por fim, o fato de toda a série e os servidores do streaming estarem armazenados em um único computador de facílimo acesso. Apenas para citar alguns. Isso cria uma situação em que há uma inversão muito rápida da proposta da obra, que dessa forma súbita passa a querer nos empurrar uma distopia tecnológica do drama individual. Não havia necessidade de tentar introduzir conceitos complexos como o computador quântico já no 3º ato, o que funciona até certo ponto, quando nos é revelado que a Stringberry estava trabalhando em tramas customizadas para seus assinantes, mas logo é descartado por mais uma reviravolta sem sentido e impensada. A cereja do bolo é a introdução do conceito que os computadores quânticos davam origem a diferentes camadas de realidade, e que a própria realidade onde Joan e Salma estavam inseridas era simulada, estando, portanto, no 2º nível. Isso faz com que haja um leve dilema de livre-arbítrio e questionamentos sobre as próprias consequências de suas ações. Em suma, o 3º ato corrompe tudo que havia sido feito de bom no primeiro, porque apenas torna a experiência de assistir Joan is Awful confusa e caótica. A experiência desse episódio é mista, porque, mesmo com um final tão aquém, ainda assim, ele consegue introduzir, de forma unidimensional, uma série de questões relevantes para o nosso tempo. Além da questão da heteronomia moral citada no início, há uma correlação direta entre a sociedade do espetáculo e da comercialização da tragédia. Já que, conforme Mona, a CEO, explica, estamos todos sedentos por visualizar isso, mesmo sabendo do potencial destrutivo. É engraçado pensar que a trama tenta introduzir um dilema ético na sala do computador quântico, argumentando que havia almas simuladas dentro de cada um desses aparelhos, quando nem mesmo as personagens parecem se importar seriamente com isso. Em suma, se trata de uma obra com muitas premissas, muito potencial e pouquíssimas execuções à altura. Faltou coordenação criativa em Joan is Awful, um episódio com muito potencial, tanto artístico quanto narrativo, mas que, assim como as temporadas passadas, um episódio que acabou naufragando em meio à mediocridade. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda a que ele chegue a mais pessoas e também faz com que você não perca nenhum lançamento. E caso tenha algo a acrescentar na discussão, deixe aqui nos comentários, mas lembre-se sempre de maneira elegante.